Convido nesse momento o Dr. Cláudio Miranda de Souza, advogado, que vai apresentar o Conselho Municipal de Saúde de Varginha, a sua função e a sua importância, pelo prazo regimental de 15 minutos. Lembrando a todos que depois teremos aí a oportunidade de fazer as suas indagações com o prazo de 5 minutos, contemplando aí perguntas e respostas no prazo regimental também. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, aos servidores desta casa, aos intérpretes de Libra que permitem a inclusão social nesta casa e a grande comunicação, aos conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes, aos coordenadores de comissão do nosso conselho que também estão aqui. É com muito prazer que eu estou nesta tribuna novamente, desta vez de uma forma mais tranquila. A última vez que eu subi nessa tribuna foi de uma forma um pouco menos esperada, né? Num momento mais histórico, né, da casa. Hoje é um dia mais tranquilo, finalmente. Eu vou me apresentar. Eu sou o Cláudio Miranda, sou advogado. Alguns vereadores já me conhecem, por exemplo, o Miguel teve a oportunidade de estudar comigo na faculdade. A Mônica já me conhece de outros carnavais, né, Mônica? A gente já discutiu muito por aí. Né? O Alexandre também foi presidente da subseção da OAB, da qual eu tive o prazer de ser ouvidor. Me possibilitou muito crescimento e a oportunidade de falar e conversar com muitas instituições e facilitar muito a vida da classe. Eu, novamente agradeço você enquanto nosso presidente. Hoje eu estou aqui para falar do Conselho Municipal de Saúde, o órgão da qual eu estou como presidente, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão que existe em todo o município. Ele atende uma diretriz do SUS, né? A Constituição Federal foi muito sábia no artigo 198, ao colocar a participação da comunidade como diretriz. Porque a Constituição ela já previa que a administração pública ela não pode ser encastelada, ela não pode ser fechada em si mesma. Então, ela já entendeu que a comunidade deveria participar da construção das políticas públicas, não só como ouvinte, não só como de forma consultiva. Na saúde, a comunidade participa de uma forma ainda mais ativa. Ela delibera. E isso faz muita influência dentro da construção da política pública de saúde. Às vezes a própria população, infelizmente, não tem esse conhecimento. E toda vez que eu estive na presidência do colegiado, em outras legislaturas, eu estive nessa tribuna exatamente para poder divulgar esse trabalho, poder explicar. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, né? Falar da participação da comunidade na construção da política de saúde pública no município de Varginha, né? Depois da Constituição, houve a Lei 8.142, que regulamentou essa participação e construiu duas instâncias de deliberação. Os conselhos municipais e as conferências municipais, que se reproduzem a nível estadual e federal. Né? Eu vim falar pelo Conselho. Este ano também vamos organizar uma conferência municipal de saúde. Vai ser uma etapa importante, porque nas conferências nós colhemos propostas dos munícipes que levam, enquanto delegados, para o nível estadual e, eventualmente, para o nível federal. Em outras conferências, já tivemos delegados do município que tiveram essa oportunidade. Às vezes a gente não vê, mas a maior parte das políticas públicas de saúde saíram de conferências. Se hoje temos estratégia de saúde da família, foi por causa de conferência. Se hoje temos o SAMU funcionando, foi por causa de conferência. Então, até o SUS saiu de uma conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ainda antes da Constituição. Então, são nesses pequenos momentos que se constrói a política pública de saúde. Em Varginha, nós temos o Conselho. Hoje ele é composto por 24 cadeiras, ou seja, somos 48 conselheiros no total, entre titulares e suplentes. Por lei, somos um conselho paritário, 50% da representação é de usuários. Hoje, no Conselho, os usuários são representados por instituições da comunidade, a OAB, a FUVAI, a Eu Escolhi Amar, ProRim, entre outras instituições que participam. Temos 25% de trabalhadores e 25% de gestores. É dentro desse caldeirão que as políticas públicas de saúde de Varginha são construídas. Há dificuldades, há lutas, todos nós sabemos disso, a gente vai tratar disso aqui hoje, eu acredito, mas é nesses momentos que a gente faz essa construção. Depois, o Conselho
tem mais obrigações legais. Com a Lei Complementar 141 de 2012, infelizmente, o Conselho também passou a ter instrumentos de gestão que ele obrigatoriamente é obrigado a acompanhar. Eu digo, infelizmente, porque, como a atividade é voluntária, por vezes a gente perde muito tempo discutindo documentos e não podendo fazer o que eu acho mais importante: dar mais voz ao usuário, dar mais voz à comunidade, estar mais presente no território. Porque, às vezes, é mais importante a gente conseguir discutir por que a unidade de saúde não está fazendo a marcação de consulta, por que uma pessoa está ficando parada numa fila, por que a pessoa não sabe aonde ela está na fila de procedimentos, de tratamentos, de exames, etc., do que a gente ficar discutindo um documento extenso, que, às vezes, a própria administração pública não segue. E a gente tem esse problema. Então, a gente tem que começar a discutir documentos e discutir a viabilidade. Então, a gente tem que alcançar esse equilíbrio hoje dentro do Conselho. Desde que eu voltei à presidência do colegiado há 2 anos atrás, a gente tem feito o possível para não ficar só discutindo documentos, e sim fazer eles se tornarem efetivos, discutindo efetivamente o que conta. Todos os vereadores aqui presentes sabem e têm a dificuldade da população de Varginha com a saúde pública. Há grandes avanços, indiscutivelmente. Há grandes qualidades. Varginha é um polo macro-regional de saúde. Isso é indiscutível. Só que nós temos dificuldades. E a gente tem que discutir essas dificuldades para poder melhorar a saúde de Varginha. É o que todo mundo quer. E isso passa pelo Conselho. O Conselho é o primo oculto, que a maior parte das pessoas não conhece. Né? São instrumentos de gestão, das quais eu estava falando. O Plano Municipal de Saúde, ele tem 4 anos. Então, ele acompanha a PPA, né, o plano plurianual, tanto que ele é votado um pouco antes de vocês fazerem o plano plurianual. A programação anual de saúde, que estabelece as metas para a saúde, todo ano, antes de vocês votarem a lei de diretrizes orçamentárias, e os relatórios de gestão, que faz exatamente essa avaliação do cumprimento de metas, todos os anos. Além também dos relatórios quadrimestrais, que, por lei, esta casa também recebe, ou deveria receber. Aí eu não vou falar do trabalho de vocês, porque, infelizmente, eu não posso acompanhar a profusão de documentos que vocês recebem do Poder Executivo, mas acredito que o Executivo cumpre com a norma. O relatório quadrimestral para o Legislativo é para o acompanhamento financeiro, efetivamente, é mais para o ponto de vista econômico, para ver se está havendo um emprego adequado das receitas, das despesas. E para o Conselho, a gente acompanha as metas, como é a qualidade do sistema e do serviço. Então, esses são os instrumentos de gestão que nós acompanhamos ano após ano. E dentro desse período, né, fora desses instrumentos de gestão, nós discutimos e fazemos reuniões para deliberar outras matérias que são importantes para o município. Todo ano, a gente sempre se prepara, por exemplo, para enfrentar dengue, febre amarela, etc. Esse plano de enfrentamento às arboviroses passa pelo Conselho. Assim como outros planos de enfrentamento. Durante a pandemia, o Conselho estava no gabinete de crise. E assim foi. Não existe política de saúde sem o Conselho de Saúde. Mesmo, por exemplo, com as emendas parlamentares, as emendas impositivas que ajudam o Poder Legislativo a estar mais presente na comunidade, a poder indicar, na qual 50% das emendas tem que ir para a saúde, os planos de trabalho têm que estar de acordo com a Lei Complementar 141. Na prática, as emendas parlamentares, os planos de trabalho do terceiro setor têm que estar de acordo com o plano de trabalho, tem que estar de acordo com o Plano Municipal de Saúde e com a Programação Anual de Saúde. Então, existe uma sinergia entre este órgão e o Conselho Municipal de Saúde. E, às vezes, é uma sinergia desconhecida. Por isso que é importante vir falar, né, deste Conselho. Qual que é a importância da comunidade estar aqui, né? Além disso, o Conselho conta hoje. O Conselho Municipal de Saúde ele conta com comissões. Temos uma comissão intersetorial de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que teve um papel fundamental durante a pandemia. O Célio Ferreira, que está aqui, foi presidente do Conselho, hoje é o coordenador da comissão. Durante a pandemia, por exemplo, houve encontros setoriais com as empresas, acompanhados com o Ministério Público do Trabalho, que faz parte da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, para fazer o controle e acompanhamento da Covid. Temos aqui a Idésia também, que é a coordenadora da Comissão Intersetorial de Atenção Primária em Saúde, a CIAPS. Ela é uma comissão que está sendo retomada exatamente porque nós entendemos que na atenção primária, ou seja, nas unidades de saúde, nas UBS, é que temos um grande problema. Então, houve esse desejo por parte de conselheiros de ter mais um trabalho.
Lembrando, é voluntário. Mas existe um grande ganho. Se a gente faz o SUS funcionar, a nossa qualidade de vida melhora. Então, existe uma grande implicação dessas pessoas que estão lá. E a gente também tem mais uma comissão, a Intersetorial de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica. Ou seja, nós temos a compreensão dos problemas, das dificuldades na rede, do adoecimento mental, do autoextermínio, do autismo, de todos esses problemas e sofrimentos que a população tem. E nós acompanhamos esse trabalho. Nós tentamos melhorar o trabalho da rede, porque nós somos parte da rede, de certo modo. A comunidade faz parte do SUS. Não existe SUS sem comunidade. E volto a falar, infelizmente a comunidade não detém tanto conhecimento como deveria dos seus direitos, inclusive para poder cobrar e participar. A administração pública, às vezes, o gestor, ele não vê, porque ele não está no território no dia a dia. O Heron, nosso secretário, ele não tem como estar em todas as unidades, todo santo dia. Não tem. É importante ter um olhar estrangeiro, né, um olhar de fora. Aquele que não faz parte do sistema fala, olha, isso aqui está errado, pode melhorar. E não é uma crítica, é uma sugestão. O Miguel, por exemplo, quando estava na secretaria, um tempo atrás, lá em 2021, 2022, a gente não podia fazer marcação de consulta no balcão. As pessoas faziam filas durante meia pandemia, tinham que chegar às 5 horas da manhã. Né? O Miguel prova aqui. E o Miguel falou, não, isso está errado. Ele concordou conosco que isso estava errado. E, a partir de então, a atenção primária começou a abrir marcação de consulta, uma coisa básica. Ver como o básico, às vezes, é difícil. A gente tem que fazer uma reunião, discutir isso 2 vezes, para a gente conseguir fazer, que a administração entendesse que colocar pessoas esperando não é humano. Esse é o papel do Conselho de Saúde. Foi depois daquela reunião, com o Miguel, que estava na época da coordenação, que a gente conseguiu desempacar isso. Então, a gente vê o trabalho do Conselho acontecendo aos bocadinhos. Eu falo, nós somos o irmão escondido, aquele que ninguém lembra. Mas quando tem um problema, vai no Conselho. É sempre assim. Existe um problema, às vezes precisa de um documento, alguma coisa, vai no Conselho. Por exemplo, na última reunião nossa, ordinária de março, nós discutimos a atenção primária de forma bem vasta. Nós discutimos todo o problema que a gente tem enfrentado, da falta de médicos. Por que está faltando médico? Por que faltou médico? A gente discutiu o fim dos contratos, a dificuldade do SESM de fazer a contratação de pessoal, como o prefeito teve que fazer contratação emergencial, como essa contratação não conseguiu contemplar o número que a secretaria exigiu. Então, tudo isso foi discutido lá. Exatamente para a gente entender o problema, para a gente conseguir ver o que a gente poderia fazer dali para frente, para a gente ser parceiro. A mesma coisa da falta de medicamentos. Houve um problema administrativo que não foi só da secretaria, a gente entendeu isso. Teve um problema com a própria entrega dos medicamentos, teve um problema de falta no mercado. É nosso papel também entender o que aconteceu para tentar resolver. Eu sei que às vezes a população não entende. Está faltando e a gente tem que resolver. Ponto. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente precisa até declarar um estado de calamidade, vai saber. Quem tem que fazer a escolha da política, de como resolver, é o gestor. Mas tem problemas e o gestor tem que saber desses problemas. E a gente tem o nosso papel de falar, existe problema, vamos resolvê-lo. Então, a gente discutiu esses problemas. A gente sabe dessas demandas. A gente tenta colocar soluções. E a gente, às vezes, sabe que escolhas políticas são escolhas trágicas por excelência. Porque, às vezes, você toma um ato, ele te causa um prejuízo social muito grande, mas ele te causa um benefício daqui a pouco. Às vezes, a gente tem que se preparar um pouco para o futuro, né? Então, saúde tem muito disso. Se a gente ficar gastando muito no curto prazo, no futuro a gente vai ter um problema muito sério. Então, a gente tem que fazer sempre essas medidas, esses sopesamentos. E o Conselho, por excelência, é essa instância, quando faz o planejamento. Por isso é tão importante que a gestão faça planejamento. Por isso que nós cobramos sempre e pedimos sempre à Secretaria que peça ao prefeito que, por exemplo, mande um projeto de lei para essa casa, para a reorganização da Secretaria Municipal de Saúde, porque precisa de um setor de planejamento próprio. E a gente sabe as dificuldades, mas é importante a gente discutir essas coisas. E o Conselho faz essas discussões. A gente faz esses apontamentos. Porque também é um processo de crescimento para a própria Secretaria. Então, eu faço essas palavras para abrir um eventual debate, caso os vereadores queiram, mas eu só concluindo, o Conselho é uma instância do povo para melhorar o SUS. Porque a administração pública não pode estar fechada para o povo. Não existe SUS sem comunidade e não existe política pública que não possa não existe uma política pública que vá funcionar sem ter população envolvida, sem ter
as pessoas do território envolvido. Então, não pense em qualquer política pública sem pensar na população que vai ser, para qual ela vai ser destinada. Muito obrigado, gente. Passo a palavra aos nobres vereadores, caso algum queira se manifestar. Passo a palavra à nobre vereadora, professora Mônica Cardoso. Boa noite a todos e todas, presidente, a mesa, meus colegas, os conselheiros que estão aqui presentes, todos os munícipes, os funcionários dessa casa, os servidores, os intérpretes de Libras e os que nos acompanham pelas redes. Cláudio, seja bem-vindo a essa casa, que está de portas abertas sempre para a população, e você é um representante da população através do Conselho. Eu sei da importância do Conselho, dos Conselhos de Direito, né? Fiz parte de um até assumir aqui esse cargo, e a importância dele ser paritário, a importância da gente ter o poder público e a sociedade civil juntos para as tomadas de decisões, para ouvir a população, para a criação das políticas públicas através da escuta da população, para a fiscalização dessas políticas. Então, nós sabemos que o trabalho ele é árduo, né? Não é fácil para os conselheiros, que são todos voluntários, né? Mas que ele é extremamente relevante para que essas políticas públicas funcionem. E eu gostaria de saber como essa Casa Legislativa pode contribuir com a atuação do Conselho de Saúde. Olha, a primeira coisa que eu falo eu agradeço primeiramente ao Alexandre por ter nos recebido de volta nesta casa. O Conselho se reuniu sempre nessa casa, exatamente porque aqui é a casa do povo por excelência. Nós sempre respeitamos e agradecemos o apoio do Legislativo. Infelizmente, no ano passado, a gente não pôde usar do espaço. Quando o Alexandre voltou à presidência, ele nos recebeu de volta e tem sido assim. Eu acho que a primeira coisa é nos permitir voltar aqui. Então, eu agradeço profundamente a casa por ter feito essa sessão novamente, para a gente poder fazer as reuniões ordinárias aqui. Segunda coisa, eu acho que poder estar mais próximo, né? Eu acho que a gente tem que melhorar a nossa comunicação com a Câmara. Eu acho que a gente tem que melhorar a nossa comunicação com os vereadores. Vocês não têm obrigação de saber de tudo que acontece na cidade, mas a gente pode fazer melhorar essa comunicação com vocês, né? A gente tem que fazer melhorar o nosso acesso ao gabinete de vocês e, se possível, de vocês participarem das nossas reuniões, né? Eu sei que da agenda de vocês atendem. A população de Varginha é uma população muito grande, vocês cobrem um território muito grande. Eu acho importante que, se possível, quando for possível, vocês participarem das reuniões ordinárias, de preferência, e, quando for ter agora, em julho, a gente vai ter no dia 1º e 2º de julho, a gente vai organizar a nossa Conferência Municipal de Saúde. Só que a gente ainda vai fazer pré-conferências nos territórios. Então, vamos haver pelo menos uma pré-conferência por quadrante. Então, eu acho essencial que a gente vai deliberar essa manhã, a gente vai ter reunião ordinária amanhã, inclusive, vamos nos reunir na OAB amanhã, ali no auditório da OAB. Se vocês quiserem participar, o auditório estará aberto, nós estaremos lá reunidos. A gente vai discutir o relatório anual de gestão, vamos começar a discussão da programação anual de saúde e vamos discutir também o começo da organização da Conferência Municipal de Saúde. Então, se vocês puderem participar desses processos, estarem mais conosco, né? E, claro, se nos permitirem, estar mais próximos de vocês também. Passa a palavra ao nobre vereador Miguel da Saúde. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos integrantes da mesa, todos os pares aqui, todos os servidores da casa, todos que nos assistem pelo meio de comunicação, os intérpretes. Boa noite a todos presentes aí, em especial a todos os membros do Conselho. E boa noite, meu amigo, né, o presidente do Conselho, doutor Cláudio, né, como você disse, passamos uns momentos lá na faculdade, né, e a luta, e depois, quando eu comecei lá na área da saúde, sempre junto também. Então, o que eu quero reafirmar aqui é a grande importância, a satisfação de estar trazendo para nós, né, todo esse seu conhecimento, essa sua sabedoria, né, na área da saúde, que sempre, com toda a equipe lá dos conselheiros, sempre contribuiu muito pela saúde de Varginha, porque quando eu cheguei lá em 2021, eu já tinha passado no serviço público por vários
várias áreas, ainda não da saúde, né? Passei de serviço social, na Guarda Municipal, mas na saúde eu vi o quanto o desafio é pesado ali, né? A rotina do dia a dia, a dinâmica, vamos dizer assim, a complexidade e a fragilidade, né, de um setor que a todo momento você está se deparando por desafios. E ali você está lidando com a saúde, em última instância, lidando com a vida mesmo, né? Então, não é fácil. Como você disse, às vezes é uma luta que fica um pouco distante da visão da população, né? E com toda razão fica ali realmente solicitando, pedindo soluções, e a gente está sempre lutando. Então, o Conselho sempre foi e será fundamental para esse apoio, né, para os gestores, todos os funcionários, porque são todos muito dedicados. Eu trabalhei lá com a equipe, lá na saúde, por um todo, lá em mais de 1.200 funcionários, né? Mas eu coordenava a rede de atenção básica, né? As unidades de saúde, mais a secundária. Então, desafio a todo momento. Não é uma coisa que chega e chegou fácil para resolver, e chegou no final do dia, está resolvido. Não é. A todo momento demandas, uma atrás da outra, e a gente, com dedicação, com esforço, com mãos dadas, né? Conselho, o poder público, a sociedade, né? Ajudando, a gente supera. Então, parabenizar, conte conosco, a gente vai olhando o que a gente pode contribuindo aqui, né, o nosso papel, mas eu estou sempre, eu estou aqui atendendo toda a população, em todas as demandas, mas eu sou muito focado na saúde, porque, inclusive, até eu vim da saúde e vejo as dificuldades, as lutas, sempre trabalhando para ajudar no assistencial, mas também lutando para organizar a estrutura, né? Os projetos estruturantes. Eu estou aqui sempre atento, né? Todos nós aqui. Então, agradecer e conte conosco mesmo. E parabéns pelo esclarecimento aí de hoje. Muito obrigado. Presidente, você me permite? Eu gostaria de agradecer, Miguel. Assim, a sua fala sempre me lembra de uma coisa, né? As pessoas às vezes não entendem. Normalmente, saúde acaba sendo sempre um apagar de incêndio. E é muito difícil, às vezes, você conseguir lidar com a causa do incêndio. A questão estrutural que você falou é o essencial. O orçamento de Varginha hoje, ele essencialmente, a maior parte dele é comprometido com gasto em saúde. Saúde, via de regra, é um investimento, porque você melhora a qualidade de vida, você aumenta o tempo de vida da população, mas o gasto tem que ser bem feito, né? Por isso que a gente tem que avaliar sempre a qualidade e a estrutura, né, dessa administração, para evitar que a gente fique só apagando incêndio. Então, é importante a gente sempre fazer essa reflexão. A gente tem que lutar sempre para entender a causa dos problemas para a gente conseguir resolver. Passa a palavra a nobre vereadora Zilda Silva. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar toda a mesa, nobres pares aqui presentes, parabenizar a presença aí dos conselheiros municipais de saúde e agradecer a presença de todos os munícipes que fazem presentes aqui essa noite e todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Doutor Cláudio, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a sua atuação e a todos os conselheiros aí junto ao Conselho Municipal de Saúde. Eu queria lhe fazer uma pergunta, porque, assim como vocês, diante do Conselho, recebem muitas propostas e reclamações, nós também, vereadores, recebemos. Muitas das vezes a gente faz aí nossos requerimentos, mas a gente sabe que tem muita coisa que vai bem além. Como vocês têm essa participação efetiva junto ao Conselho, eu gostaria de saber como que vocês avaliam aí as respostas e ações do Executivo. Vocês conseguem resolver mais os problemas? Porque a gente vê que, às vezes, a gente fica um pouco engessado nessa questão, né? Porque a gente sabe também que nós temos aí não temos como legislar. No caso, a gente propõe, a gente vê a dificuldade, conforme o senhor citou aí, a respeito dos PSF, a dificuldade de médico, contratação, e a gente sabe que uma das maiores dificuldades é justamente pela remuneração. Então, a gente faz as nossas proposições, mas, felizmente, nós não temos como propor um projeto de lei. Então, o que a gente pode fazer é estar dialogando, assim como vocês fazem. Uhum. Então, o senhor pode me responder em relação a isso?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer, porque quando você foi presidente, sempre nos recebeu na casa. Eu acho que é importante sempre destacar, né? Você, por exemplo, eu falei em outras legislaturas, você estava nelas. Quando eu falei, eu vi você na minha frente, falei, nossa, de fato, você estava aqui quando eu falei, o Dudu também estava da outra vez, né, Dudu? Tem uns vereadores aqui que já estão até cansados na minha cara. Mas, respondendo a sua questão especificamente, saúde depende muito de pactuação, né? Às vezes você tem que pactuar com outros entes e, às vezes, tem que pactuar internamente. Muitas demandas, às vezes, a gente consegue ter uma resolutividade dentro da secretaria, só que tem coisas que não dependem só da secretaria. Aí a gente tem uma dificuldade, por exemplo, essa questão mesmo dos médicos, que a gente teve essa dificuldade no começo do ano, que ainda persiste e tende a melhorar só agora no final desse primeiro semestre. Tem coisas que passam por outros setores da prefeitura. E, às vezes, eu acho que falta pactuação dentro da própria prefeitura. Eu acho que a gente consegue resolver coisas que dependem exclusivamente da saúde, mas tem coisas que dependem de outros setores que, às vezes, falta um certo diálogo ali interno. E isso acaba pesando, né? Às vezes, até uma certa compreensão. Às vezes, a parte administrativa veta alguma coisa porque entende que um determinado número de profissionais pode atender determinada população, sem compreender que a política pública de saúde tem um determinado número específico de pessoas. Cada equipe de PSF tem que atender 3.000 pessoas no máximo. Então, existe um grande número de questões que vão para além. Então, existe uma dificuldade, sim, de resolutividade para coisas que estão além da secretaria. E é que nem eu falo, pactuação. Então, às vezes, falta uma questão de diálogo interno. Às vezes é difícil mesmo. Eu penso como o prefeito deve lidar com essas questões, porque ele tem que confiar na equipe dele, só que ele não consegue. Às vezes, ele tem que colocar todo mundo para discutir com todo mundo. Só que, às vezes, as pessoas têm que discutir de forma direta. Será que esse diálogo está sendo bem feito? É uma questão que a gente tem que sempre pontuar, né? A administração ela vai evoluindo, né? O Miguel pontuou ali atrás que ele foi aprendendo. Às vezes, outros setores da administração pública, que não são da saúde, têm que aprender como ela funciona, para ver se consegue melhorar, né? Para facilitar um pouco os processos. E uma coisa que a gente sempre pontuou, por exemplo, a saúde tem uma grande demanda por parte jurídica interna dela. A procuradoria, às vezes, fica lá, afastada, às vezes, precisava ter uma procuradoria próxima dela. Mais ou menos como funciona a nível federal, né? Você tem as procuradorias que funcionam junto dos órgãos, facilitaria um pouco o dia a dia ali. Você, às vezes, precisa fazer uma consulta, dar um andamento num processo. Uma coisa simples dessa já facilitaria muito o andamento de procedimentos ali dentro. É uma demanda da equipe antiga. O Miguel, às vezes, já deve ter ouvido isso em algum momento, quando ele esteve lá dentro. Então, às vezes, existem essas demandas que dependem de outros órgãos, que, às vezes, falta um pouco de pactuação, um pouco mais de conversa, um pouco mais de convencimento, né? Porque os atores vão mudando nesses processos, é natural. Só que, às vezes, a gente tem que fazer esses processos continuarem, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas do Conselho é que a gente está lá para fazer esses tensionamentos, né? Por exemplo, o Heron acabou de entrar na Secretaria de Saúde, a gente passou pelo Antônio Silva, passou pelo Adriano. Então, a gente teve vários secretários. E a gente sempre esteve fazendo os mesmos tensionamentos, exatamente para lembrar. Só que tem coisas que vão para além deles, né? E aí depende de outras instâncias. Eu acho que, dependendo, é necessário estabelecer algumas mesas de diálogo, às vezes interna dentro da administração pública municipal. Facilitaria um pouco alguns processos, eu penso. Vendo de fora, né? Eu não faço parte da administração. Até porque eu vejo que essa questão da valorização dos médicos, ela tinha que ser uma discussão assim constante, né? Para que conseguisse chegar no consenso, para que realmente pudesse resolver essa questão dos PSF. Porque a gente sabe que a falta de médico nos PSFs acaba sobrecarregando os hospitais. E fica mais caro também para o executivo quando chega nos hospitais. Exatamente. Então, a gente tinha que barrar essa situação. Isso aí vocês têm que discutir direto com eles? É isso que eu falei. Às vezes, a gente fica apagando incêndio e o problema não é resolvido. De fato, a maior demanda da UPA e do PA do Hospital Bom Pastor realmente são de atenção primária. Porque não tem equipe. Não é só o médico, falta equipe ali. Né? Às vezes falta um médico, às vezes falta um enfermeiro, falta um técnico. Né? Não só, tem outros vazios assistenciais na rede. Falta fono, fonoaudiólogo, falta TO. A gente não consegue fazer essa captura. Mas eu volto a falar, tem que se discutir. É que nem se falou, tem uma questão remuneratória. Por exemplo, fonoaudiólogos a gente não consegue contratar por questão de pagamento. Mas a saúde tem uma limitação de teto. Então, tem que conversar com outros setores ali dentro para ver se consegue fazer uma contratação um valor melhor. Passa a palavra ao novo vereador. Passa a palavra ao novo vereador Dandan.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar todos os nossos colegas vereadores, servidores da casa, câmaras, intérpretes de Libras, público presente em plenário, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar também a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Uma boa noite a todos. Dr. Cláudio, obrigado por utilizar essa tribuna hoje e trazer esse importante debate para essa casa sobre a saúde de Varginha. E você trouxe pontos muito importantes para nós e trazendo esclarecimentos também com o trabalho de vocês, ele impacta diretamente na vida das pessoas e ajuda e contribui com o crescimento da saúde da nossa cidade. Então, parabéns a todos vocês. Se não me engano, as reuniões eram realizadas aqui mesmo no plenário da Câmara, né? Não sei se ainda acontece. Elas voltaram para cá. Elas voltaram para cá. E, doutor, realmente existe uma grande preocupação com a nossa cidade e existem inúmeros debates, assuntos para serem debatidos aqui. Mas eu quero citar um muito importante que realmente a gente acompanha de perto, que é com relação ao atendimento dos hospitais, o pronto atendimento. Na maioria das vezes que o hospital está lá sobrecarregado de atendimento, lá no pronto atendimento, nós entramos em contato com a diretoria do hospital, seja ele UPA ou o Bom Pastor, mas na maioria das vezes ali o Bom Pastor, a diretoria ela diz para nós, muitas daquelas pessoas que estão ali poderiam ser atendidos lá no posto de saúde do bairro. E o que eu vejo também visitando os postos de saúde dos bairros? Realmente falta ali esse atendimento com agilidade. É o que você bem citou, a situação das contratações de médico. Teve um concurso público no ano passado que vai ajudar e contribuir para esse crescimento. Mas, então, essa pessoa ela vai no posto de saúde, a consulta dela demora, ela vai lá no hospital tentar para que seja mais rápido aquele atendimento. E é um direito dela. Todo mundo que fica doente realmente se preocupa daquela doença se agravar. E quando o município ele não presta um serviço ágil ali na unidade básica de saúde do bairro, automaticamente a doença da pessoa ela se agrava. E quanto mais se agrava, mais atendimento ela precisa. E ruim para o cidadão, que a doença dele acaba se agravando e ele precisa de um tratamento maior, e ruim para o município, que fica mais caro também para o município custear isso. Então, eu acredito muito que o tratamento ali nos postos de saúde dos bairros resolve muito o problema dos hospitais. Vai desafogar a demanda lá, e aí os hospitais ficam específicos para aqueles casos mais graves que realmente não tem jeito de esperar, tem que ir para o hospital. Então, o cidadão, ele tendo uma saúde ali rápida nos postos de saúde do bairro, ele também vai ter um atendimento rápido lá no hospital, evitando que ele fique lá 4, 5 horas, 6 horas esperando para ser atendido. E, com relação aos exames também, tem que ter mais agilidade para a pessoa fazer o exame, descobrir o grau daquela doença ali. Cirurgias, nós recebemos muita demanda de cirurgia, pessoas que estão há muito tempo na fila. Então, isso também nos preocupa aqui nessa casa. É um debate que é grande aqui nessa casa, por vários anos nós vem citando essas questões. Então, a gente espera, como vereadores, né, que isso seja resolvido, que seja minimizado esses problemas. Igual eu digo, não é que a gente aponta os erros, é que a gente quer acabar com os erros. A verdade é essa. Então, que esses erros sejam solucionados e que Varginha preste sim, uma saúde de qualidade que já tem. A população é bem atendida. Tem muitos cartões do SUS, eu me lembro aqui, eu não me recordo, às vezes o Miguel pode me recordar melhor, que Varginha tinha, se não me engano, o mesmo número de cartão de SUS, não, mais cartões de SUS do que habitantes na cidade. Então, quer dizer o quê? Pessoas de fora, 200 mil, Miguel? Chegou a 206 mil. Então, estava vindo pessoas de fora para serem atendidas aqui. E isso afoga mais ainda a situação dos nossos postos de saúde, atrasando mais ainda que a população da cidade seja atendida. Então, parabéns ao trabalho de vocês, que cada dia possa crescer mais e contribuir cada vez mais com o nosso município. Obrigado. Dandan, você fez uns apontamentos eu acho, muito pertinentes. A atenção primária, as unidades de saúde, as UBS, os PSFs, né, o famoso postinho, eles eram para atender 80% das demandas em saúde. Só que temos um problema. A demanda espontânea no município ela não consegue ser absorvida.
A demanda espontânea é exatamente, eu tenho um problema, estou com uma dor de cabeça, uma dor de garganta mais severa, alguma coisa assim. Eu precisaria ir para a unidade. Mais ou menos, a partir desse ano, que a gente conseguiu estabelecer um pouco mais de janela, porque o Estado fez um plano, o Saúde em Rede, esse plano foi implementado, e ele tem aberto uma janela um pouco maior para conseguir absorver essa demanda, para tentar. Só que temos um problema, precisamos de profissionais para isso. Você mencionou, por exemplo, a questão do concurso. Temos essas vagas em aberto. Mesmo se você chamar, por exemplo, não vamos ter profissionais para cobrir afastamento médico, para cobrir férias, que é uma coisa que a própria Secretaria pontuou e o Conselho pontuou, por exemplo, nessa reunião de março. Nós precisamos ter profissionais, volantes, ou feristas, ou um profissional que faça a cobertura do afastamento de um terceiro. Hoje a Secretaria não conta com isso. Precisaria de criação de cargo, então a gente precisaria reorganizar essa lógica de trabalho, exatamente para a gente conseguir diminuir essa demanda. Por isso que, por exemplo, as pessoas têm, de fato, estão com dor, mas elas têm que ficar 4, mais ou menos, ou mais, porque o protocolo de Manchester diz que quem é branco ou azul pode esperar 4 um pouco mais, por causa desse problema. Porque, de fato, ela não consegue ser absorvida na unidade dela. Hoje, a gente está com uma fila um pouco maior de consultas no território, ou seja, nas unidades, exatamente porque a gente está com falta de profissional. Então, esse problema existe. A Secretaria sabe. Não dependeu dela. Esse que é o mais triste. Havia os profissionais que eram contratados, os contratos foram vencendo. Chegou o começo desse ano, houve o começo da nomeação do concurso, só que existe o SESM tinha uma questão humana, ele não consegue absorver. Existe uma demanda, existe um funil ali para contratação. E também tem a questão burocrática, porque os convocados têm 30 dias para fazer, para comparecer, apresentação de documentos. Então, existe uma questão ali que sabia que teríamos essa janela. Então, esse é um problema que existe. Por que isso aconteceu, por que isso foi feito? Está além da Secretaria de Saúde. Essa é uma discussão que precisa ser feita, entendeu? Mas está além da nossa atribuição, porque não passou por nós. Já encerrando essa questão, você colocou a questão de exames e cirurgias. Muitas pessoas ficam muito tempo. Eu concordo. Só que a gente tem um problema a mais. Eu nem sei aonde eu estou na fila. É uma coisa que eu já apontava desde a época que o Miguel estava na secretaria. A gente não consegue dar transparência nas filas de especialidades no município de Varginha. Outros municípios polo, por exemplo, Poços, Pouso Alegre, elas conseguem. O próprio Ministério da Saúde fornece sistemas para isso. Então, a gente precisa fazer essa evolução dentro do município, sabe? Se eu não me engano, foi ou Poços ou Pouso Alegre, elas fizeram um plano semelhante exatamente para acabar com essas filas, o programa de fila zero, que eles colocaram como uma meta zerar filas. Então, fizeram contratações emergenciais, ou seja, houve um gasto. Isso é um dado. Mas precisava-se diminuir essas filas, porque realmente tem gente que fica um ano. Um ano, por exemplo, uma pessoa que tem um problema que pode ser um câncer, pode resultar uma morte depois. A gente tem que ter isso em vista. Às vezes uma pessoa está com uma dor de garganta que está persistente, a gente não sabe o que é, às vezes precisa de um exame específico. Pode demorar um ano para sair. Aí você pode descobrir um câncer ali. Esse um ano de tempo para ser encaminhada para o Hospital Bom Pastor, que faz a diferença dela ficar viva ou não. Porque descobriu o câncer e foi encaminhada para o Bom Pastor, ela está dentro do limite legal. Mas e esse momento da descoberta? Então, esse momento. Olha como a atenção primária é importante. Né? Como a gente tem que focar mais na atenção primária. Como a gente tem que discutir mais a atenção primária. É muito comum a gente destinar muita emenda para o hospital. Como que a gente vai discutir um pouco mais a atenção primária aqui? Sabe? Então, essa é a reflexão que a gente faz. Atenção primária e transparência. Mais algum colega vereador? Vereadora? Bem, gostaria de agradecer a todos os colegas que participaram aí ativamente desse importante debate. Acredito muito que a saúde pública é um pilar fundamental aí dentro da administração. E o pedido do Cláudio estava tramitando aqui na casa desde o dia 24 de fevereiro de 2025. E a gente está, na medida do possível, ajustando aqui a nossa agenda para que a gente consiga efetivar pautas relevantes para que toda a comunidade, toda a população tome conhecimento das ações não só do Conselho Municipal da Saúde, mas dentre outros também que quiserem participar aqui. Esse é o papel fundamental da Câmara Municipal, da gente trazer, pautar pela transparência.
Então, quero, Cláudio, nessa oportunidade, também parabenizá-lo pelo trabalho que você vem desenvolvendo, também gostaria de estender esse abraço também a todos os membros do Conselho, que mensalmente se reúnem aqui. A casa estará sempre à disposição para que for necessário. Sobre essa questão das comissões do Conselho, coloco também a nossa Comissão de Saúde inteira à disposição de vocês. Vamos trabalhar, continuar esse trabalho, né, de sinergia do Conselho Municipal da Saúde, da nossa comissão temática aqui da Câmara Municipal e também a gente acredita muito na participação aí da Secretaria Municipal de Saúde, que hoje é conduzida aí pelo nosso secretário Heron. Então, mais uma vez, eu quero agradecê-lo aí pela sua participação, pelos esclarecimentos, destacar que esse último assunto que você mencionou sobre a transparência, né, a questão de divulgação. Eu apresentei uma indicação solicitando a implantação no âmbito do município de Varginha de sistema de divulgação pública da fila de espera por consultas, exames e cirurgias do SUS. Outros colegas também já apresentaram pautas também dessa natureza. Eu acredito que a gente somando forças aqui, principalmente aqueles que estão diretamente envolvidos na área da saúde, acredito que quem ganha é a população. Então, vamos somar força para a gente tentar implementar projetos que realmente trazem aí a inovação, a inclusão e o avanço para a cidade de Varginha. Então, mais uma vez, eu quero parabenizá-lo e colocar a Câmara sempre à sua disposição e do Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado e agradeço pela presença. Alexandre, eu que agradeço profundamente o espaço, a sugestão democrática desta casa, que nos permite voltar aqui, estar aqui. E gostaria de deixar mais uma palavra. O nosso secretário de saúde é uma das pessoas mais preparadas que temos hoje dentro do município, dentro da nossa secretaria. O Heron é um técnico de carreira. Ele tem uma missão hercúlea, realmente muito difícil de conduzir, mas ele tem feito o que é possível junto com a equipe da saúde, uma equipe muito qualificada. São profissionais que precisam de apoio sempre, e o nosso papel tem sido esse. A gente tem apontado as dificuldades, porque o sofrimento deles é o nosso sofrimento, é o sofrimento da população. Muito obrigado novamente, obrigado aos senhores e às senhoras que nos permitiram estar aqui e permitem a gente usar esse espaço todos os meses. Muito obrigado a todos. Hoje eu vim preparado. Estava também. Aqui a cabeça sempre está preparada. Pareceres das comissões? Boa noite, senhor presidente. Seu nome sendo meu